Você falou sobre primeiro acreditar no próprio valor, né? Senão não adianta. E você, no momento, quando você quebrou lá, você não acreditava? Como que era? Ou qual foi o motivo que você quebrou? Se você quiser já até explicar as causas, os traumas que você passou. Cara, na verdade, assim, eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu entendo que quebrar foi manter um padrão emocional, um padrão aprendido que me levou a quebrar. Porque o problema é que eu nunca tive problema para vender, por exemplo. Nesse sentido, eu sempre me vendi muito bem. Só que qual era a programação? Eu ganhava dinheiro, perdia dinheiro. Ganhava dinheiro, perdia dinheiro. Então, nessa época, eu tinha uma agência de assessoria de imprensa na época. E a gente já era a melhor assessoria de imprensa da minha região ali. Então, a gente conseguia atender... Cara, a gente atendia o maior shopping da cidade, a gente atendia as melhores lojas. Só que tinha uma programação ali. Sabe aquela história do pensamento gera sentimento, que gera atitude, que gera resultado? Eu costumo dizer que faltou um P, que é a programação. O primeiro P é a programação gera o pensamento gera o sentimento, que gera a atitude, que gera o resultado. Então, naquele momento, era só o meu subconsciente garantindo que o que estava programado fosse real. E, cara, olha que louco. Eu só descobri o que estava me bloqueando financeiramente na formação. Fazendo a formação de hipnoterapia. Tá. Só para contextualizar aqui, né? Porque talvez tenha gente que não saiba, não conheça essa regrinha, essa fórmula, né? Que é esse tal da programação subconsciente que gera o pensamento, né? Por que algumas pessoas são mais otimistas, outras são mais pessimistas? Por que algumas pessoas, quando tá com um relacionamento problemático, começa a pensar que o marido, que a esposa, que o namorado, a namorada tá fazendo tudo errado, tá traindo? Enquanto outras pensam no melhor das coisas e, de fato, às vezes acaba estragando o relacionamento e acaba sendo traído de verdade e nem acredita. Porque existem essa programação subconsciente que o Felipe estava comentando aqui, que é a forma como a nossa mente mais profunda aprendeu. E aí conta, Felipe, um pouquinho na sua história, como que foi essas programações subconscientes? O que foi a sua mente foi aprendendo aí ao longo da sua infância? Cara, eu tive 3 grandes episódios até os 3 anos de idade que me geraram 3 registros muito fortes de rejeição. Rejeição, né? De rejeição, é. O primeiro registro foi, ainda estava na barriga da minha mãe, porque eu sou o 3º filho de uma mãe sangue O negativo. E o sangue O negativo, ele entende a criança como uma ameaça para a mãe. Então, ele tenta expelir mesmo e matar a criança, tanto que existe uma série de injeções ali que a mãe precisa tomar para que o organismo não rejeite o bebê. Só que minha mãe só descobriu isso na 3ª gestação, ou seja, na minha gestação. Ela já tinha tido 2 gestações de risco, que ela não sabia que tinham sido de risco, mas na 3ª, que era a minha, ela identificou isso. E eles chegaram a receber o remédio para abortar. Porque eu tinha chance de nascer com alguma deformidade física, com algum problema mental. A minha mãe podia morrer no parto, eu podia morrer no parto. Ou seja, era uma situação caótica mesmo. Então foi uma recomendação médica. Uma recomendação de todos os médicos que eles procuravam. E aí, por algum motivo, eles decidiram não abortar. E foi assim, na hora de tomar o remédio, meu pai falou assim, não vamos tomar, porque eles são muito religiosos, assim, se Deus mandou é porque por algum motivo a gente tem. E, fato, mas ali já teve um registro de rejeição, que eu sei isso hoje através de um processo de hipnoterapia. Com 8 meses de idade, o meu irmão do meio ali, ele teve meningite e ele morreu. Eu tinha 8 meses de idade e ele tinha 3 anos. E aí, os meus pais, a minha mãe entrou em depressão, ela tem depressão até hoje, toma remédios até hoje. E o meu pai, naquela época, ele se trancou no quarto, eu praticamente fui criado pela minha avó e pelas minhas tias durante um tempo ali. E aí, durante muito tempo, a minha mãe não conseguia me pegar no colo. Então, era assim, ela dava mamadeira, alguém dava, porque ela não conseguia me pegar no colo. Mas um registro de rejeição com 8 meses. Beleza, aí... fui crescendo e tal, com 3 anos, meus pais me levaram pra praia com mais 25 pessoas numa mesma casa.
Nossa. E aí, eles, voltando da praia assim, eles me perderam na praia, eu fiquei 12 horas perdido. Com 12 3 horas? anos, perdido sozinho na praia. E aí, assim, eu lembro até, cara, eu lembro hoje como se fosse um filme. Isso que eu ia perguntar, você lembra Desse episódio eu me de lembro. 3 anos? Lembro. Eu lembro de eu ter ido, eu falei assim, cara, eu criei uma estratégia na minha cabeça que foi, eu vou até a última casa, da última rua, e eu vou bater lá e eu vou falar que eu tô perdido. E aí eu lembro que o cara me deu banho, eles me deram comida, porque eu já tava há muito tempo sem comer. Eu lembro de eu perguntando pra 2 senhores sentados no banco da praça, assim, ó, falando assim, você não sabe onde fica uma casa assim, assim, assado? E aí, cara, eu me lembro como se fosse um filme hoje, assim. E como que você sentia? Você lembra como que você sentia criança, Cara, 3 eu anos? tava com muito medo. Eu tava com muito medo. Porque eu Medo de nunca tava mais ver com seus medo de pais. nunca mais ver meus pais. Falei assim, cara, e agora? Depois de um tempo que eu tava perdido, eu falei assim, cara, eu consigo voltar pra casa. Que era como? Porque eu sabia o telefone da casa, da minha casa, só que naquela época não tinha celular. Então eu tinha o telefone da minha casa, né? Que não tinha ninguém lá. E eu tinha o telefone da empresa que meu pai trabalhava. Que meu pai fazia a gente decorar os telefones caso precisasse de alguma coisa. Então, a empresa do meu pai já sabia que eu tava com essa família, só que não tinha como avisar. Então, assim, naquele momento eu já sabia que, pelo menos pra casa eu voltava. Mas durante um bom tempo eu fiquei com medo de nunca mais ver meus pais. Caramba. E assim, mais um episódio de rejeição. Porque, cara, 3 anos eu fui, entre aspas, eu fui deixado de lado de novo. E aí, cara, assim, eu tenho vários episódios. Eu lembro de eu ir, por exemplo, no cemitério, no túmulo do meu irmão, e ficar lá horas. E aí depois fazendo... Sozinho você foi? Sozinho. Porque o cemitério era 2 ruas da minha casa, onde eu morava. Então eu lembro de eu ir lá e depois fazendo terapia, muito, muito autoconhecimento, eu descobri que naquele momento eu tava querendo morrer também. Eu não queria mais viver, porque eu não achava justo meu irmão não ter vivido e eu viver. Cara, e aí assim, velho, várias histórias. Com 7 anos eu fui abusado sexualmente pelo meu primo e pelos amigos dele. E a desculpa que eles usaram era, cara, vem pra esse grupo, porque esse grupo só tem gente especial. Só tem pessoas especiais. E o que eu mais queria me sentir era alguém especial. Que até então eu não me sentia. Então assim, cara, várias histórias desse tipo assim. E isso foi construindo um adulto, um adolescente, um adulto rejeitado. E aí, voltando pra programação, cara... E tinha a festa de aniversário de alguém da minha sala de aula, eu era o único que eu não era convidado. Os caras iam jogar bola, assim, jogar tênis, eles me chamavam, eles chamavam todo mundo e não me chamavam. E aí eu ficava sabendo, eu falava assim, eu fiquei sabendo que vai ter, vocês vão jogar tênis, posso ir também? Eu me convidava pra ir. E aí eu chegava lá, a primeira coisa que eu via fiquei sabendo que você se convidou pra vir. Pra garantir a programação ali. Cara, Entendi. E eu fui virando um cara completamente... Eu era extremamente introvertido, tímido, né? Não era introvertido. Eu era tímido mesmo. Eu ia me apresentar nas coisas de escola, eu fazia xixi na calça, eu chorava, eu não queria apresentar. Porque juntando isso com um pai extremamente crítico, cara, eu virei um cara extremamente inseguro. Mesmo adolescente, seu pai... Mesmo adolescente. Muito rígido, cara, era assim, eu falava assim, porque eu sempre gostei de artes, né? Então, cara, eu já desenhei muito, já fui músico, mágico, ator. E eu falava, cara, meu sonho é ser mágico. Meu pai falava assim, seu sonho é ser tudo, menos trabalhador. Era sempre uma crítica, saca? Então aquilo foi minando a minha confiança. E, cara, hoje eu sou pai e durante muito tempo, antes de ter essa consciência, eu me via replicando né? não da mesma forma, mas a mesma crítica. Não de apontar o dedo, mas com o olhar. Uma coisa, é sério que você tá fazendo isso? Você tem filho agora, você vai ela ainda é um bebê, mas você vai perceber que, cara, a gente... E os meus 2 filhos são muito parecidos comigo. Então eu olho pra eles, eu me vejo. Literalmente eu me vejo, cara. Então é um desafio, cara. Caramba, e aí eu fui crescendo com essa insegurança. Cara, alguém seguro desse jeito. Você acha que eu conseguia vender, mas eu não conseguia reter o dinheiro. Eu conseguia vender, mas não tinha confiança pra fazer a entrega. Então, e isso me levou a quebrar. Por quê? Entendi. Porque eu tinha que garantir aquela... Porque quando eu quebrei, eu tive que ouvir dos meus pais. Eu falei que você tinha que procurar um emprego. Que esse negócio de empreender não era pra você. Não ia dar certo, né? Ou seja, seguindo o padrão da rejeição que aprendeu lá na barriga da sua mãe ainda, né?